Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prota chega abrindo os braços e proferindo: Jovem mestre Huangpu, já que você mencionou que esta é a segunda batalha por uma pílula sacro transbordante, teria sido melhor se você me desse um aviso sobre onde está a pílula sacro transbordante. Não? E o King Tian sorri, retrucando: Não importa se eu dou dicas ou não, e também não importa se eu esfregasse isso na cara de alguém. Mas já que você tem conhecimento de suas capacidades, encontre você mesmo, se for capaz. E o prota reflete: sem saber onde está exatamente a pílula, não há como eu usar minha habilidade de transposição. E declara: Jovem mestre Huangpu, já que você não vai me dizer onde ela está, você pode ficar com ela para si mesmo e considerar isso como minha derrota. Vamos nos encontrar novamente na terceira rodada. E o King Tian afirma: Governante Zhu, eu devo admitir, com o quão forte você é, ninguém seria capaz de impedir que você saísse daqui, e isso me inclui. Pode ser fácil para você sair, porém, é mostrado o pessoal, e o King Tian bate palmas. Um pessoal surge gritando: Matem todos! Eles cercam o pessoal do prota, e ele pondera: Claramente eles estão em maior número, porém apenas Yan Bangui e You Yushan os lideram. Isso só pode significar uma coisa, assim como Yun Hai esperava. Ele está preparando uma emboscada na nossa rota de fuga. E o cabelinho azul sorri, comentando: Incrível, como esperado do quinto tigre de Tianyu. E o Yun Hai brada: Ouçam, cada um de vocês una-se com os membros de suas respectivas casas e dividam-se em 3 grupos. Os líderes serão a Torre Huayu, a mansão do Marquês da Espada e o pavilhão Qianlong. Além disso, Torre Huayu, façam uma formação de espinho e esperem por minhas ordens para avançar atrás deles. O resto das casas os protegerá pelos flancos de ambos os lados e marchará com eles. Não lutem! Com a expressão séria, ele se vira ordenando: Me ouçam, vocês apenas devem agir ao meu sinal. O prota sorri, e o King Tian, sombrio, fala: Governante Zhuo, parece que seus aliados estão paralisados de medo, a julgar pelo fato deles estarem amontoados e não ousarem fazer nenhum movimento. Parece que eles logo quebrarão assim que meus homens os cercarem. E o prota sorri, replicando: Oh, mas isso não seria perfeito para você? E o King Tian cogita: Por que ele não parece ansioso, nem um pouco de nervosismo? E o Yun Hai estende a mão anunciando: Agora! Os inimigos ficam confusos, imaginando: Por que eles estão se afastando? E então estendem as mãos vociferando: Esse bando de idiotas! Matem eles! Quebrem a formação deles! Matem todos! Não deixem ninguém vivo! Eles começam a perseguir o pessoal. Alguns cortes surgem. É mostrado um pessoal sendo acertado e o cabelinho azul os copia, enquanto o jovem mestre do pavilhão Qianlong também luta. O Tianshang passa, cortando todos. A cena mostra eles caídos no chão. O pessoal se assusta, e o King Tian, enraivecido, questiona-se: que dupla de incompetentes! E berra: como isso é possível? Com raiva, ele pensa: e pensar que os superaram em número, mas ainda assim perderam. Para o que vocês me são úteis? Os dois ficam espantados, e Yu Yushan aponta, ordenando: rápido, dê o sinal. Faça com que Lin Xuanfeng os impeça. Que inferno! Faça ele fazer um ataque de tridente. Isso vai acabar com eles. Rápido, rápido! E o cara então manda o sinal. E o Lin Xuanfeng fica doidão bradando: finalmente chegou minha hora de brilhar. Cerquem-nos como se estivessem capturando peixes com uma rede. Não deixem nenhum deles escapar. Ele então se espanta e indaga: vivos? Ele toma um tabefe de chuchu, que esbraveja: vá à merda. O prota ri e comenta: jovem mestre Huangpu, parece que não é difícil para eles saírem também, não é? King Tian fica com raiva, mas se aguentando, ele sorri, ironizando: parece que o governante Zhu é bem versado em educação e no manejo da espada. E pensar que você planejou isso desde o início? O prota então levanta a mão, sorrindo e falando: não fiz merda nenhuma. É tudo obra deles. Não tomo crédito quando não faço nada. E o King Tian retruca: governante Zhuo, com uma aura em volta do corpo
Ele ameaça. Nunca desejei arrastá-lo para isso, mas já que você falou isso... E o Prota o encarou, desafiando. O quê? Você vai correr até lá e arrancar a cabeça dele você mesmo? Você terá que passar por mim primeiro. E o Qin Tian, enraivecido, afirma. Nossa luta é algo inevitável, mas antes disso, ele explode em aura. O Prota se espanta, imaginando. Ele soltou um rugido do dragão. O rugido de um dragão era um tipo especial de arte marcial. É igual ao meu estilo demoníaco. Ambos se originam de dragões. Ele é um dragão? Sentindo a pressão, ele conclui. Isso é impossível. Se ele fosse um dragão, ele seria tão forte quanto Gu Santong, ou mais. E o cabelinho azul se espanta, questionando. O que está acontecendo? Um terremoto? O Prota se espanta e observa os crocodilos vindo e alguém grita. Besta espiritual de terceiro nível, crocodilo de sangue. O Yun-hai comenta. Meu padrinho uma vez me disse que no exército de Guanhong, os soldados são mestres de feras peritos, sempre varrendo o campo de batalha com seu exército de bestas. Nunca imaginei que Qin Tian fosse recorrer a isto. Só experimentei tal coisa em uma pequena matriz enquanto treinei no exército. Mas para cortarmos um crocodilo de sangue, temos que lutar em grupo. Merda, parece que estamos com problema. E o outro, boquiaberto, pergunta. O quê? Você está afirmando que Qin Tian foi quem os chamou? E o Yun-hai sorri, explicando. Esse monstro, como ele, é humano, porém... Encarando a cena, ele acrescenta. Quando o irmão Ju e eu estávamos discutindo nossas táticas anteriormente, já esperávamos que eles lançassem um ataque frontal. Humanos são suscetíveis ao medo. Um pouco de malandragem aqui e ali do irmão Ju deve ser o suficiente para nos comprar tempo suficiente. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong pondera. Não há outro jeito. Parece que teremos que esperar e ver se ele consegue lutar com eles. E a senhorita Ningguer aperta o punho, declarando. Vai ficar tudo bem. O irmão Ju definitivamente vai ficar bem. O Prota encara as feras. Ele sorri, provocando. Bestas espirituais, hein? Ele ri e continua. Jovem mestre Huangpu, parece que você está bastante confiante em suas habilidades. Um crocodilo ruge. E o Qin Tian desce à frente do Prota. E o Prota questiona. Jovem mestre Huangpu, quem imaginaria que você poderia domar bestas? E o Qin Tian ri, desdenhando. Você é muito gentil. Não passam de truques de salão. E o Prota sorri, insinuando. Jovem mestre Huangpu, parece que você está bastante confiante em suas habilidades. E o Qin Tian abre os braços, declarando. Isto não é confiança. É um fato. Doidão, ele proclama. Neste mundo, sejam exércitos ou oficiais, todos estão destinados a se curvarem para o seu único e verdadeiro rei. O mesmo vale para estas bestas selvagens. De frente à verdadeira monarquia, o serviço deles para mim é inevitável. E o Prota pensa, quanto mimimi, e propõe, se esse é o caso, que tal fazermos uma aposta? E o Qin Tian, sombrio, indaga. Sobre quê? E o Prota aponta, explicando. Eu aposto que seu exército de bestas não vai passar desta linha. Ele faz uma linha no chão. E o Qin Tian cerra os dentes, rosnando. Quão pretensioso! E o Prota pergunta. Diga, jovem mestre Huangpu, aceita minha aposta ou não? Com um sorriso, o Prota acrescenta. O prêmio são as pílulas sacro-transbordantes que ambos possuímos. O vencedor fica com a pílula do outro. E o Qin Tian, enraivecido, calcula. Ele claramente tem algo na manga, mas eu não vou cair nessa. E aceita. Muito bem, então. Quero ver eu mesmo como você vai tentar parar meu exército de dezenas de milhares de bestas espirituais. E o Prota, de costas para as bestas, fala. Espere e verá. As bestas chegam perto da linha. E a Ningguer, preocupada, chama. Irmão Ju. Um crocodilo pula em direção ao Prota, que com os olhos iluminados pela chama azul, solta um poder. O crocodilo se treme todo de medo e então todos começam a fugir. O cabelinho azul fica completamente boquiaberto. Os inimigos também. A cena mostra os crocodilos fugindo e o Qin Tian se questiona. Como? Ele fica completamente assustado, tentando entender. Como ele fez isso? E Yoyushan pergunta.
O que acabou de acontecer? Esta não foi a carta na manga do jovem mestre? Sombrio, o Yan Bangui reflete, e pensar que até mesmo o dragão do Apocalipse provou da mesma derrota que provamos depois de ostentar seu poder diante de nós por tanto tempo. Perante o dragão demoníaco, não apenas ele é nada, como também ostentar diante dele vai apenas sair pela culatra. Parece que desta vez ele encontrou sua desgraça. E o Yunhai admite, sinto muito, pessoal. Parece que subestimei o irmão Zhuo mais uma vez. E a Ninger exclama, o que foi que eu lhe falei, E o jovem mestre do pavilhão Qianlong cruza os braços e fecha os olhos, comentando, eles realmente são monstros. Há algo que eles não são capazes de fazer? E o Qin Tian sombrio murmura, porém todos vocês, desgraçados, e ordena, parem. O berro dele assusta todos. Os crocodilos param. O Qin Tian sorri, mas os crocodilos continuam fugindo mesmo assim. O Qin Tian se enraivece. Ele corta um crocodilo ao meio e outro berrando, parem de recuar. Eu vou matá-los se o fizerem. Após matar alguns crocodilos, ele fica trêmulo de raiva, questionando, por que vocês não ouvem meus comandos? Eu sou o rei de vocês. E o prota lembra, jovem mestre Huangpu, não chore pelo leite derramado. Afinal, você não é o primeiro que perde para mim, mas parece que eu venci esta aposta. Você está preparado para cumprir a sua parte da aposta? O Qin Tian fica com raiva. Retirando um frasco de pílula, ele olha para o prota, afirmando, eu sempre honrei a minha palavra. O que você pensa que eu sou? Um mau perdedor? E o prota gargalha, zombando. Jovem mestre Huangpu, você é safado. Eu pensei que você daria a pílula para o aleijado mais uma vez. Não esperava que você a tivesse em seu corpo e não em um anel de armazenamento. E o Qin Tian questiona, você já sabia que eu a tinha comigo desde a última vez? O que fez você pensar que eu a deixaria com ele uma outra vez? Ele então joga o frasco, desafiando, pegue-a. O prota se espanta com a velocidade. Ele então estende a mão, pegando o frasco e trêmulo avalia. Uma mera agitação de Qin Tian causou esse impacto? Ele é um monstro, um cultivador monstro. Meu corpo de diamante não se compara ao dele. Uma perna surge. Ele então chuta o prota. O chão inteiro se racha e o prota sente os seus ossos quebrando. Ele encara o Qin Tian, que provoca. Zhuo Fan, como esperado, não posso deixar você sair vivo. Ele se prepara para lançar uma ajoelhada no prota, declarando, eu nunca quis matar alguém tanto quanto quero te matar. O prota se espanta. Ele defende o chute, afirmando, você é o primeiro. Mas o prota some e ele pergunta, Zhuo Fan, com raiva, olha para outro lugar, deduzindo, o propósito da sua estabilidade é para escapar? E o prota sorri, confirmando, sim, e pensa. E pensar que alguém orgulhoso como ele faria um ataque surpresa. Parece que ele não consegue aceitar que eu o fiz de bobo. E provoca fuga, assassinato, observação, espionagem, sem esquecer do meu favorito, roubar anel. Ela tem um grande número de aplicações úteis, você não acha? Olhando a cena, o cara misterioso comenta, ambos são inimigos perfeitos. Ambos são prodígios que só aparecem de 1000 em 1000 anos. Seria uma pena se eles continuassem a lutar e perdêssemos um deles. E o outro sugere, que tal levarmos os dois? E o outro sorri, recusando. Esqueça isso, não há um segundo sol no céu. Não há como existir 2 tigres no topo da montanha. Com esses 2 inimigos mortais juntos, cedo ou tarde iniciarão uma guerra. Será melhor deixarmos eles lutarem e emergirmos vitoriosos. Eu irei pegar o mais forte quando a hora chegar. Qin Tian encara o prota e berra. O que vocês estão fazendo? Matem todos eles! Cerquem eles! E o pessoal do prota se espanta pensando, merda! E o Yunhai avalia. A formação foi quebrada quando os crocodilos do sangue apareceram e a nossa força diminuiu. E ordena, mudem para a formação de 3 turnos. Eles se preparam enquanto o outro alerta. Nós não conseguimos entrar. Não se preocupe, nós temos mais números. Então vamos durar mais do que eles irão. E o prota observa a luta, raciocinando. Enquanto eles estão presos lá, não há como eu escapar por mim mesmo. Que monte de peso! E o Qin Tian ri, provocando. Zhuo Fan. Ele aponta e desafia.
Me olhe enquanto eu atropelo essas pessoas. E o prota o encarou, questionando. Você vai se rebaixar a tal ponto? E sorrindo, acrescenta. Você já deveria ter feito isso se realmente quisesse. Então, por que ainda está aqui? E o Qin Tian ri, afirmando. De fato, eu os desprezo, mas agora que você está aqui, tudo será diferente. Irei aproveitar o deleite em rasgá-los diante de seus próprios olhos. E o prota fala. Jovem mestre Huangpu. Ele aperta o punho de raiva e, com um olhar demoníaco, pensa. Assim como eu pensei, Qin Tian apenas os manteve vivos para tentar me prender. E questiona, você realmente acha que eu iria arriscar a minha vida por eles? E o Qin Tian sorri perguntando, então está afirmando que não irá? Ele parte com tudo, berrando, mas o seu jovem mestre não está junto com eles? Ele olha para trás. O prota lança um ataque. Ele se defende e ri, zombando. Olha quem finalmente decidiu atacar. Ele prepara um soco. O prota se espanta. O soco causa uma grande explosão, indo em direção ao pessoal. E o prota, voando, avalia. Quanto poder você precisa ter para causar todo esse dano? Não há como eu ganhar em força bruta. E o Qin Tian ameaça. Zuofan, eu continuarei atacando para frente. Pergunto-me por quanto tempo você consegue resistir me matando. O prota cerra os dentes e parte para cima dele. O Qin Tian então se espanta. O prota lança um chute nele e ele se defende, provocando. Você está apavorado? Ele utiliza um poder de raios. O prota se espanta. Uma explosão enorme acontece. O prota desvia e o Qin Tian questiona. Você pode ser capaz de desviar dos meus ataques dessa vez, mas você acha que conseguirá desviar de todos eles? O prota o encarou. A luta continua. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong questiona. Será que nem o Zulfan consegue lutar contra esses monstros? E a senhorita Chuchu afirma. Ele está fazendo isso por nós. Ele está sendo controlado pelo Qin Tian. Nós precisamos sair daqui o mais rápido possível. E o Yunhai pondera. Mas o que nós podemos fazer? Estamos em desvantagem numérica. Não há como sairmos daqui. Eles ficam pensativos e a Chuchu pergunta. Vocês trouxeram as suas bestas espirituais? O Tianshang e o jovem mestre do pavilhão Qianlong se espantam. Eles respondem. Sim. E a senhorita Chuchu sugere. Vamos usar as nossas cartas de trunfo. E ordena. Vamos liberar nossas bestas espirituais. Ela utiliza a besta espiritual de 5º nível, o Falcão do Vento Inferior. O Tianshang utiliza a besta espiritual de 5º nível, o Leopardo da Névoa Dourada. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong utiliza a besta espiritual de 5º nível, a Serpente Efervescente da Lava Celestial. A luta então se desequilibra. O pessoal sai correndo, gritando, corram por suas vidas, me salvem! E ela olha para o Yunhai, instruindo. Yunhai, use o caminho aberto para sairmos daqui. Mas do nada, uma risada ecoa. Eles se espantam e o Yoyushan zomba. Juqinshen, nós somos todos das 7 famílias nobres. Você realmente pensou que vocês eram os únicos que tinham bestas espirituais? Com um olhar sombrio, ele afirma, não ousem nos desrespeitar. Nossas reservas não são tão fracas como as de vocês. A senhorita Chuchu fica espantada. A besta espiritual de 5º nível, a águia escaldante, aparece. O pessoal é pego pelo fogo dela. Eles berram, corram, e o Yambangui berra. A minha também. É mostrada a besta espiritual de 5º nível, a aranha pestilenta dos 100 olhos. Ela joga veneno no pessoal. E o Lin Xuanfeng brada. É hora de encher os olhos com o meu de 5º nível, 9 garras do furacão de vento. Ele percebe que ninguém deu bola para ele e questiona, irritado. Ei, vocês estão me escutando? A cena se volta para a senhorita Chuchu. Ela pondera. Esse combate é desvantajoso para nós. E indaga. Alguém aqui possui uma besta de 5º nível espiritual que nos consegue ajudar na batalha? Talvez, com ela, consigamos virar essa batalha. E o Dong Tiamba, incrédulo, comenta. Lord Shu, nós não somos parte das 7 famílias nobres. Como nós conseguiríamos comprar uma besta de 5º nível espiritual? Ela fecha os olhos. E o Qin Tian observa a batalha. E fechando os olhos, ele pondera.
E pensar que Shu Qingsheng usaria as suas cartas trunfo tão cedo, colocando besta espiritual contra besta espiritual. Seria uma pena se isso não tivesse valor. O prota observa e o Qin Tian gargalha, provocando. Parece que finalmente você está preocupado. Ele estende a mão e berra. Você não precisa se preocupar com mais nada, já que eles logo morrerão. Então me mostre sua reputação, vá. Rei Leão Flamejante, mate todos. É mostrado o Rei Leão Flamejante. O pessoal fica boquiaberto. O pessoal do prota alerta. Uma besta espiritual de 6º nível, o Rei Leão Flamejante. As outras bestas ficam trêmulas. E a senhorita Chuchu reflete. Só o seu rugido, por si só, já é o suficiente para causar arrepios em todos. Estamos paralisados de medo. Uma vez que o Rei Leão Flamejante entre na luta, até mesmo um profundo especialista do céu não conseguiria segurá-lo. Nós iremos morrer aqui. O pessoal do Qin Tian fica feliz, e o prota observa, enquanto o Qin Tian afirma, se você sair, quem irá me parar? Com um sorriso doido, ele cogita. Depois de sofrer pelas suas mãos por tanto tempo, eu finalmente consegui a minha vingança. Esse sentimento é muito bom. E o prota observa a besta, analisando. O que eu faço? Parece que eu tenho que fazer isso então. Não importa a minha escolha. Não há como vencermos isso. Ele sente o raio no anel e indaga. Você quer? Por que você está tão agitada? Você nunca esteve assim antes. E relembrando, ele conclui. Entendo. Não foi esse Rei Leão Flamejante a mesma besta que matou sua mãe? Embora seja outra besta, sua sede de vingança permaneceu. Seu ódio corroeu seu ser pelo que fizeram à sua mãe. E olhando para o anel, ele questiona. Porém, você ainda é uma besta espiritual de 4º nível, e o Rei Leão Flamejante é de 6º nível. Como você vai lutar contra aquilo? Eu esqueci. Não é como se fosse mudar. E rindo declara. Não posso me dividir em 2, mas o que você tem, eu também tenho. Vá. A besta então aparece voando. O pessoal fica boquiaberto, comentando. Que merda é aquilo? Ele supõe, acho que é uma besta espiritual de 6º nível, a cotovia do trovão, e o Lin Xuanfeng ironiza. Que? Uma besta espiritual de 6º nível? Aquele sujeito possui uma besta espiritual de 6º nível? Isso não iria terminar em um impasse mais uma vez? E o Yu Yu Shan afirma, não se preocupe, isso não irá acontecer. Essa cotovia do trovão é apenas uma galinha que está no 4º nível. Não é oponente para um Rei Leão Flamejante adulto. Entretanto, uma cotovia do trovão adulta não seria oponente também. E o Lin Xuanfeng gargalha, zombando. Mas que merda o Zhu Fan está pensando? Ele está tão farto com essa besta espiritual inútil que irá alimentar o Rei Leão Flamejante? E a senhorita Chuchu lamenta. Até mesmo o Zhuo Fan está sem esperança a ponto de deixar um suporte tão fraco sair? E o Qin Tian sorri, provocando. Você está desesperado? E pensar que você mandaria uma besta espiritual para a morte. E o prota sorri, levanta a mão e rebate. Sem chance. Se ela quer morrer, não haveria como eu me importar. E pondera. Ainda assim, não tenho ideia de quão grande é a força dela. Por definição, uma besta espiritual de 4º nível seria um aperitivo para uma besta espiritual de 6º nível. Ela não possui chance nenhuma. Ele aperta o punho e o Qin Tian percebe, concluindo. Parece que ele não possui um truque embaixo da manga dessa vez. Ele finalmente está preso. A cena mostra os dois se encarando. O leão rosna e o pássaro pia. O pássaro roda de um lado para o outro. E o leão prepara um ataque, lançando uma bola de fogo. O pássaro desvia e o prota observa, raciocinando. Ela é do atributo raio, e sua velocidade é superior à do Rei Leão Flamejante. Enquanto ela for capaz de desviar das bolas de fogo, ela terá uma chance de vitória. E o Qin Tian fecha os olhos, comentando. Eu estava pensando que o Rei Leão Flamejante não consegue acompanhar a velocidade da cotovia do trovão. Ele ri e alfineta. É onde você se engana. Você tem que olhar. E ordena. Quem é o mestre do Rei Leão Flamejante? O Rei Leão se prepara. Ele então lança um monte de bolinhas de fogo. O pássaro tenta se desviar e o prota berra. Com que ímpeto! Com que arrogância! O Rei Leão Flamejante é capaz de usar uma habilidade tão refinada? E o Qin Tian ri,
explicando: Você possui um animal espiritual e ainda não sabe? Ele observa o pássaro e acrescenta: A diferença entre o mascote espiritual e uma besta espiritual é que, ao contrário das bestas espirituais, você pode treinar o seu mascote espiritual com o respectivo atributo. Já que tanto o Rei Leão Flamejante quanto eu somos fracos em velocidade, eu desenvolvi uma habilidade para lidar com inimigos rápidos. Isso inclui bestas espirituais também. E o Prota lamenta: Eu sempre fui um lobo solitário, e era óbvio que não treinei a minha besta espiritual antes. Cerrando os dentes, ele pensa: Já que essa é uma decisão dela, tudo o que eu posso fazer é dar suporte à sua escolha. Ela terá que suportar suas próprias consequências. Foi para este caminho demoníaco que eu treinei tão duro. O leão prepara um ataque. Ele lança uma bolona de fogo contra o pássaro. O pássaro não consegue desviar, e o Prota fecha os olhos refletindo. Eu a choquei por mim mesmo, e ela é praticamente a minha criança. Uma explosão enorme acontece, e ele pondera. E por isso, é claro que ela trilharia o mesmo caminho que eu. Ele fica perplexo com a explosão enquanto o Quintian fecha os olhos comentando: Zuofan, você não tem coração, assim como eu esperava. E pensar que você mandaria uma besta espiritual fraca para sua morte. Ele então se espanta. O Prota se espanta também. É mostrado o pássaro se defendendo. E o Quintian questiona: Que habilidade é essa? A Cotovia do Trovão sempre possuiu uma habilidade dessa? E o Prota indaga: Por que esse escudo de proteção me parece tão familiar? Essa não é a barreira protetora da Ravina do Trovão? Não me diga que... Aqui Auer berra, soltando um ataque em direção ao leão. O jovem mestre do pavilhão Qianlong chama: Xiao Kui, Xiao Ji. Os dois se espantam e ele se vira, questionando: É aquele raio divino da Cotovia do Trovão, não é? E a senhorita Kui confirma: Exatamente o que está pensando. É o raio roxo do Tio Jiu, mas muito mais poderoso. E o Quintian pergunta: Zuofan, aquela Cotovia do Trovão. E o Prota sorri, confirmando: De fato. E além do mais, eu a criei com minhas próprias mãos. Ele estende a mão, ordenando: Kiawer, acabe com esta besta imunda. A Kiawer fica enlouquecida, indo para cima do leão. O leão ruge. Ele se prepara para atacar, jogando algumas bolas de fogo. Ela então passa por ele rapidamente. O pessoal fica boquiaberto e as bestas tremem de medo. A bola de fogo enorme é mostrada, enquanto a Kiawer passa rapidamente. Ela chega perto do leão, encarando-o e acertando-o no meio do peito. O leão fica trêmulo e perde a consciência, caindo mortinho. O pessoal fica em choque com a cena, e o Prota observa, refletindo, e pensar que uma besta espiritual de 6º nível encontraria seu fim em um único ataque, e ainda por cima de uma besta espiritual de 4º nível. O potencial da Kiawer superou as minhas expectativas. Ela não apenas possui naturalmente uma camada de raio roxo celestial de nível em seu corpo, mas ela também possui outras 2 habilidades, uma para ataque e outra para defesa. Esta foi uma prova inconteste de sua consciência. Se uma besta espiritual ganhar consciência, isso significa que será possível que ela evolua para uma besta sagrada. Com um sorriso, ele cogita: Estou prestes a me tornar alguém que possui uma besta sagrada como seu mascote? O Quintian fica trêmulo e pensa: Mas que merda é essa? O meu mascote mais poderoso morreu dessa forma. Aquele é o Zuofan, domador espiritual de bestas e de monstros também. O pessoal do Prota fica todo feliz. Ele olha para eles e aponta, ordenando: Kiawer, abra um caminho entre eles e mande-os para o inferno. Os inimigos se espantam. A Kiawer pia, e eles saem correndo, gritando: Corram! Façam as suas bestas espirituais recuarem, ou eles serão transformados em poeira por uma explosão. A Kiawer parte em direção a eles, atacando-os com raios. O pessoal do Prota observa isso. E a senhorita Chuchu, feliz, fecha os olhos pensando: Como esperado de Zuofan, ele sempre dá um jeito de criar um milagre em horas como essa. E o rapaz de cabelo azul se irrita, reclamando: Tudo relacionado ao Zuofan sempre é estupidamente muito forte. Até mesmo o seu mascote espiritual é terrivelmente forte. Maldito! E a senhorita Chuchu
olha para ele, ordenando: tudo bem, pare de falar besteiras, vamos sair daqui. Eles partem, o Qin Tian fica trêmulo e berra, enraivecido. Você ousa pensar que me derrotou por causa desse maldito pássaro? Vá sonhando. E o prota ri, partindo em direção a ele e provocando: que tal se eu entrar em cena também? E o Qin Tian berra: você realmente acha que é capaz de me parar? Ele força o ataque preparando um punho, questionando: você realmente acha que isso é tudo o que eu tenho? Ele lança um punho contra a perna do prota, que sorri. Um raio roxo surge, acertando Qin Tian. Ele então é acertado na cara e jogado para trás. E o prota gargalha, zombando: você realmente pensa que é tão especial assim? E exclama: jovem mestre Huangpu. Ele parte para cima, afirmando: nós somos iguais, você e eu. Nenhum de nós usará seus trunfos até o último momento. E o Qin Tian se espanta. Um raio roxo aparece, acertando-o. Uma explosão acontece. É mostrado um buraco. O pessoal observa, raciocinando. O poder do soco de Zhu Fan é muito grande, do mesmo nível que o ataque anterior de Qin Tian. A cena então mostra Qin Tian saindo de dentro das pedras, e o Yu Yushan pondera. Apesar de ter recebido um soco tão poderoso, ele não sofreu nenhuma ferida, nem um arranhão. Sua força é realmente incrível. E eles descem, perguntando: jovem mestre Huangpu, você está bem? E o Qin Tian observa e pergunta: Zhuo Fan, onde está aquela criança? O Yu Yushan responde: bem. Ele fecha os olhos e relata: jovem mestre Huangpu, o soco de Zhu Fan levantou uma névoa de poeira. Quando a poeira baixou, nós só conseguimos ver o jovem mestre. Não achamos nenhum traço dele, e suspeito que ele tenha fugido. O Qin Tian utiliza seu poder, e fechando os olhos questiona: e o grupo de Shu Qingshen? Eles abaixam a cabeça, respondendo: nós os perdemos, jovem mestre Huangpu. Nós os deixamos escaparem. O Qin Tian fica sem demonstrar reação. Eles ficam trêmulos de medo. O Qin Tian sorri ao observar essa cena e se vira, declarando: deixem que eles corram, isso não mudará nada. Eles então se espantam e o Yu Yushan reflete: o quê? É o mesmo jovem mestre Huangpu de sangue frio? Depois de investir tanto esforço neste lugar e não ganhar nada, ele não deveria ficar enlouquecido de raiva? Mas hoje, como pode ser assim? Isso significa que o jovem mestre Huangpu teria mudado a sua natureza? E o Qin Tian diz: não se esqueçam da nossa missão na batalha. E o Lin Xuanfeng brada: como poderíamos? É a posição como chefe das 7 casas. O Estado Regente está sendo o chefe das 7 casas por 1000 anos. Isso acontece não por causa de uma competição de criança, mas por poder bruto. E o Qin Tian sorri, afirmando: nós não precisamos adentrar em um jogo estúpido para provar nada, nem agora, nem nunca. E os três pensam: aquele é o Estado Regente que conhecemos, não alterado por 1000 anos. E o Yu Yushan questiona: então, é para conseguirmos a pílula sagrada mesmo? E o Qin Tian sorri, revelando: as pílulas sagradas são raras e de 8º grau, algo que até mesmo o governante regente almeja. Encarando-os, ele afirma: entretanto, a nossa meta não será tão simples. E o Yu Yushan, boquiaberto, pede: então, por favor, esclareça para nós, jovem mestre Huangpu. O Qin Tian levanta uma mão e, apertando o punho fortemente, ele revela: Zhuo Fan! Os três se espantam, exclamando: o quê? E o pessoal que observa pensa: ele está dizendo que o Estado Regente apenas se juntou ao debate esotérico por causa de um homem? Não é um exagero? E o Qin Tian, com um olhar sombrio, questiona: vocês acham que Zhuo Fan está sozinho e que não compensa ir a um evento como o debate esotérico? Eles observam com semblantes sombrios, acenando que sim. E o Qin Tian demonstra seu desgosto com um som, repreendendo: tolos ignorantes, vocês acreditaram que ele não é digno e é apenas um cultivador forte com talento? E se eu lhes disser que ele é tão talentoso quanto o Sr. Leng e Zhuge Changfeng? Apontando, ele afirma: ele apenas precisa ter poder em suas mãos para poder chegar onde ninguém chegou. É por isso que precisamos cortar as suas asas antes que ele consiga abri-las, ou as 7 casas logo deixarão de existir.
e olhando para Yu Yu-chan, pergunta: Você ainda pensa que o debate esotérico não é nada além de um jogo entediante? E ele nega: Como isso é possível? E o Qin-tian fecha os olhos, revelando: Essas palavras vieram do Sr. Leng. E o Yu Yu-chan indaga: O quê? O Sr. Leng disse isso? E o Qin-tian lamenta: É uma pena que a Torre Huaiyu, o pavilhão Qianlong e a mansão do Marquês da Espada são cegos demais para ver. Eles estão jogando fogo nas suas costas, e um dia o fogo roubará tudo. Com um olhar sombrio, ele afirma: Mas o clã Luo está sob a defesa da família imperial e eles possuem o Jantian como suporte. Nós não temos forma de subjugá-los em nenhuma circunstância. A única forma de erradicá-los é fazê-lo dentro dos limites do debate esotérico. E é a nossa única missão no debate esotérico. Ele aperta o punho e brada: A nossa missão é a cabeça de Zhu Fan. E o Yu Yu-chan pensa: Essa é a primeira vez que o jovem mestre Huang Pu revela o principal objetivo do Estado regente no debate esotérico. Mas a meta é quase impossível de ser cumprida, mais difícil do que pegar as pílulas sagradas e enfrentar bestas espirituais. E questiona: jovem mestre Huang Pu, como vamos acabar com o Zhu Fan? A nossa melhor chance foi quando eles estavam encurralados e o Zhu Fan tinha que ficar. Mas, agora que nosso plano falhou, eles reforçarão a segurança ainda mais. E o Qin-tian, olhando para ele, responde: Aquela foi a nossa melhor chance. Ele se vira e explica: Aquilo foi apenas uma isca, e os idiotas caíram nela. E tudo isso foi para esperar o veneno fazer efeito. O pessoal fica incrédulo, e o Qin-tian conta: Eles pensam que escaparam da armadilha, quando na verdade caíram nela. Esse plano foi feito diretamente pelo Sr. Leng. Com um olhar louco, ele afirma: Nem mesmo o Zhu Fan tem chances de fugir dele. Ele então gargalha, e o pessoal se entreolha, ponderando: O que faz Huang Pu Qin-tian ter tanta confiança nessa armadilha? Mas, desde que o Sr. Leng intervenha por si mesmo, então deve ser um negócio feito. O Sr. Leng é saudado como o planejador número 1, com uma falha de 0%. A cena então muda, mostrando o cara misterioso que comenta: Eu ouvi falar de um inventor inusitado de Tianyu, mas nunca imaginaria que ele diminuiria a si mesmo ao ponto de fazer um acordo com um calouro. E o outro revela: O Senhor do Dragão é talentoso e poderoso, mas agora ele possui Leng Wuxiang por trás dele. A propósito, Zhuo Fan, você sabia que você está contra um especialista no quesito músculos e cérebro? Se você falhar, eu vou te descartar, mas se você ganhar, você terá ainda mais valor. Ele ri. O prota sobrevoa a área. Ele observa o pessoal e pousa. E o Tianshang saca a espada e brada: Quem está aí? Ao perceber que é o prota, ele sorri, comentando: Você finalmente voltou? Fechando os olhos, o prota empurra da espada dele e responde: Sim. Então, por que você continua empunhando sua espada, guarda? E o Tianshang fecha os olhos, declarando: O irmão Zhuo tem razão. Eu quero aprender muito com você através de uma luta, mas não parece apropriado fazer isso no meio de uma crise. E o prota semicerra os olhos, refletindo. E o fanático por lutas ataca novamente. Ele acha que lutar é a coisa mais importante? O pessoal festeja, berrando o nome do prota. Este então se espanta, e a Chuchu, preocupada, estende a mão para ele, perguntando: Zhuo Fan, você está ferido? E o prota vira o rosto, afirmando: Estou bem, mas Huang Pu Qin-tian não é alguém fácil de se lidar. Ele toca na cabeça e questiona: Ei, onde estão a Ningguer e os outros? E cadê minha besta espiritual? A senhorita Chuchu fica com raiva. Ela então olha para o prota que olha para ela. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong estende a mão, informando: Irmão Zhuo, talvez você não saiba, mas sua besta é muito feroz. Nenhum de nós ousa se aproximar dela. Ele olha para o céu e relata: E o mais estranho ainda, parece ter desenvolvido uma afeição particular com a jovem mestre Xue e o segundo jovem mestre Xie. Veja você mesmo. O prota observa o pássaro levando os dois. Ele pondera: A cotovia do trovão é uma besta espiritual de alto nível. Então, o que aconteceu para desenvolver afetos por estranhos? Então é por isso.
Ele observa o anel e conclui: ambos usam um anel que refinei. Esses anéis foram refinados a partir da mãe de Kiawer e carregam o odor dela. É por isso que Kiawer ficou próximo deles. E expõe. É o destino, eu acho. A senhorita Ning se espanta e, levantando a mão, saúda. Irmão Juo, bem-vindo de volta. E o cabelinho azul, irritado, cogita: afi, lá vem o empata chato. Ela sai da águia berrando: irmão Juo, toda felizinha. Ela conta: essa é a mesma cotovia do trovão que encontramos naquela cordilheira? E o prota sorri, confirmando: sim, eu o choquei. Gostou? E a senhorita Ning elogia: muito adorável, igual a sua mãe. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong murmura: onde diabos isso é adorável? E o prota ordena: bem, se espalhem e guardem o perímetro, deixem que eu me recupere por um tempo. Algum tempo se passa e o jovem mestre do pavilhão Qianlong indaga: irmão Juo, o que devemos fazer agora? O prota observa-os e explica: nossa prioridade é achar a chave e as pedras de saída para sairmos deste lugar de uma vez por todas. Ele estende a mão e aconselha: vamos ignorar as pílulas sacro-transbordantes. A vida é mais preciosa. Semicerrando os olhos, ele avisa: eu posso procurá-las eu mesmo se eu precisar. O jovem mestre do pavilhão Qianlong se assusta. Eles ficam meio cabisbaixos, e o prota os observa enquanto o Tianshang chega, observando: o irmão Ju tem razão. Apesar de ainda querermos lutar, com o quão fracos somos, é melhor sairmos do caminho. Long Xingyun, pegue aquilo. Nós e o irmão Ju precisamos consultar o melhor jeito de sairmos daqui. E o prota questiona-se: eles têm uma arma secreta? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong estende um pergaminho, revelando: eu sou um homem que vive no presente. Eu não me importo muito com o debate esotérico tanto quanto o irmão Xie se importa, mas voltar para casa em tal estado é algo que eu não desejo ver. O prota abre o pergaminho e indaga: um mapa da matriz de saída da Montanha da Fera Soberana? Onde vocês conseguiram isso? É confiável? O Tianshang assinala em concordância, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong pondera: isso é o que gostaríamos de saber ao consultarmos você. E o Tianshang ordena: tragam-nos. E o prota observa-os, interpelando: vocês de novo? Cai Xiaotin e Sun Yufei. Os dois ficam trêmulos de medo, e o prota sorri, perguntando: eu não orientei vocês a voltarem para casa? Por que ainda estão aqui? E, como prisioneiros? Os dois se entreolham, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong pergunta: irmão Ju, você os conhece? E o prota apresenta: bem, eu apresento a vocês os dois traidores do clã Luo. O prota guarda o pergaminho no manto, contando: seu pai era um ancião no clã, e também era próximo do antigo líder. Apesar da traição deles, Yun-hai teve um bom coração e os poupou. Ah, e por que você os capturou? Não sabe que matar é mais rápido? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong fecha os olhos confessando: para falar a verdade, nós nos deparamos com eles pouco tempo depois de escaparmos do cerco. Ele, então, olha para um lado e para o outro e admite: eu não estava planejando poupá-los, mas encontramos esse mapa com eles e também 2 chaves e uma pílula sacro-transbordante. O prota fica ganancioso, perguntando: irmão Long, e o recipiente? O jovem mestre do pavilhão Qianlong fica incrédulo, respondendo: ah, está com a gente. E o prota agarra-o, argumentando: eu entendi isso, mas não seria mais seguro ficar comigo? Sorrindo, justifica: e se caísse nas mãos de Huangpu Qingtian? Seria terrível. Não podemos estragar os interesses de todo mundo ao jogarmos no lixo tudo isso por causa de um homem, não é? Ao pegar tudo, ele sorri zombeteiramente, imaginando: eu já consegui 2 pílulas sacro-transbordante, agora só falta uma. O jovem mestre fica chorando atrás do prota, que, observando os objetos na mão, deduz: porém, acontece que eu também tinha um par de chaves. Já posso abrir a saída do fogo daí da terra? O único problema são os bloqueios de Huangpu Qingtian. Ele olha para trás e conclui: se eu estivesse sozinho, já teria retornado, mas tem muita gente. Ele sorri e afirma: irmão Long, o mapa deve ser uma armadilha. E o jovem mestre Long constata: eu também pensei nisso.
e, abrindo os braços, explica. Eles contaram que 2 semanas atrás, Huangpu Qingtian os enviou em busca das chaves para ter tal controle do campo de batalha. Mas ainda sinto que isto é muito coincidente. Assim que fugimos do perigo, eles dois apareceram com o mapa que precisávamos. Quanto mais penso nisso, mais eu suspeito. É por isso que os capturei até que você voltasse para discutirmos. E o prota analisa. Long Xingyun é desleixado por natureza, mas pelo menos ele tem uma boa cabeça acima de seu pescoço. O mapa é claramente duvidoso, mas para este grupo em fuga, ele atrai interesse absoluto. A chance de uma armadilha estar à nossa espera é muito provável. Mesmo que eu saiba que é uma armadilha, o valor é maior que o risco. Uma isca que eu não posso recusar. E ordena, ouçam atentamente. É melhor que respondam minhas perguntas. Se eu descobrir que estão mentindo, com um olhar demoníaco, ele ameaça. Vou fazer com que até mesmo a morte seja o desejo mais querido de vocês. E questiona, vocês dois, Huangpu Qingtian fez vocês esperarem por nós? E eles negam. Não. Como a gente explicou, esbarramos com você enquanto procurávamos pela saída. Nada mais. E o prota considera, apesar de estarem em pânico, parecem falar a verdade. E indaga, vocês fizeram este mapa depois de encontrarem as matrizes? E eles respondem, não, as matrizes estão muito espalhadas, é impossível que a gente encontre todas. E estendendo a mão para o prota, ele detalha, 5 equipes, cada uma procurando em sua própria área. Usamos uma placa de jade para manter contato e fazer o mapa, para depois informarmos ao nosso superior. E o prota pergunta, e as 2 chaves e a pílula? E ele responde, encontramos pelo caminho. Tínhamos 2 pílulas, mas um perito no reino celestial roubou uma para ficar com o crédito, e você ficou com a última. E a moça sugere, irmão Ju, e se isto também for uma armadilha? E o prota tranquiliza, eles já foram parte do clã Lu, e eu os conheço muito bem para saber quando estão mentindo. E o jovem mestre Long indaga, então isso prova que o mapa é genuíno? Temos uma chance para escapar? E o prota sorri, avisando, não celebre tão rápido, o mapa ainda pode ser falso. E o jovem mestre indaga, o quê? O prota balança o dedo em negação, explicando, eles estão falando a verdade sim, mas isso também não significa que Huangpu Qingtian foi honesto com eles. A cena mostra o mapa e Qingtian instrui, Yu Yushan, você vai montar uma emboscada na saída de metal. E Yan Bangui, você está na saída de fogo. Eu e Lin Xuanfeng ficaremos de olho na da terra. Lembrem-se do que eu ordenei. Com um olhar demoníaco, ele reforça. Os outros não importam, mas pelo menos um tem que morrer a qualquer custo. Façam questão de que a pessoa tenha uma morte lenta e dolorosa. Os dois se entreolham e o Yu Yushan fala. Jovem mestre, nós entendemos seu desejo, mas matar essa pessoa afetará Zhuo Fan. Caso contrário, do jeito que lidamos com os locais das saídas junto das chaves. Ele toca o queixo e sugere. Até mesmo uma pílula sacro transbordante, eles podem fugir sem se preocupar. Não seria melhor ter dado a eles um mapa falso? Poderíamos os emboscar e matá-los de surpresa. E o Qingtian retruca. Imbecil, Zhuo Fan é astuto e ardiloso. Você acha que pode enganá-lo com um mapa falso? E o Yan Bangui questiona. Mas ele não é paranoico o suficiente para acreditar até no verdadeiro? E o Qingtian sorri, explicando. Por isso mesmo, com um olhar demoníaco, ele estende a mão, detalhando. Demos tudo a ele para acreditar. Até mesmo os 2 prisioneiros são reais. Os 2 não sabem de nada. Limitaram o conhecimento para apenas o mapa, chaves e pílulas. Isso tudo foi possível porque meus homens os guiaram pela sombra. As palavras deles são genuínas. Ele nunca vai descobrir que iríamos mentir para nossos homens para poder pegá-lo de surpresa. E se vira, proclamando, não importa o quão astuto ele seja, ele não vai ouvir mentiras daqueles 2. E o Lin Xuanfeng elogia. O jovem mestre é sábio, versado na literatura e na espada. E o Qingtian faz um barulho de desgosto revelando. Isso é plano do Sr. Leng. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele, então, pega um frasco de pílula. E o Yu Yushan fecha os olhos lamentando.
Das nossas 3 pílulas, só temos uma. E o Qin Tian questiona: com o que está preocupado? Com a natureza gananciosa de Zhu Fan, ele não vai ficar satisfeito com apenas 3. Ele também vai querer a última. Só temos que lidar com ele, e o resto vai ser fácil. Sigam o plano. Doidão, ele brada. E teremos os 3 recipientes, assim como a sua cabeça. Ele gargalha, exclamando: a operação para erradicar o dragão demoníaco finalmente começou. A cena, então, se volta para o Prota. O jovem mestre Long pergunta: Irmão Zhu, você viu algo errado no mapa para chamá-lo de falso? O Prota balança a cabeça, respondendo: não. E olhando para o mapa, afirma: sejam os prisioneiros ou o mapa, ambos estão longe de serem falsos. Com um olhar sombrio, ele pondera: mas não tem como eu aceitar de braços abertos quando algo tão bom cai no nosso colo, muito menos quando é algo de qual nós mais precisamos. E a senhorita Chuchu fecha os olhos e, ao abri-los, ela estende a mão para o Prota e sugere: ou talvez não precisemos de mapa, podemos ir ao lado contrário. E o Prota contesta: quem disse que não precisamos dele? Se for real, com um olhar demoníaco, ele planeja: então é uma armadilha, isso faz valer a pena usar ele. Já que eles saíram do caminho para planejar contra a gente, então faremos o que eles quiserem. Teremos que acabar com eles. Os 3 ficam incrédulos. O Prota estende a mão, jogando algo para os 3 e instrui: esperem 5 dias, então abram, ouçam. E anuncia: estamos de saída. Formem 3 divisões com base nas 3 casas. Então se dividam para as 3 saídas. E o jovem mestre Long contesta: dividir? Isso não vai nos deixar fracos? E o Prota olha para ele, confirmando: isso mesmo, se dividam. Com o nosso tamanho, será muito fácil sermos espetados. Com times pequenos, nós podemos nos mover sem sermos notados. Abrindo os braços, o Prota sorri, ponderando: e caso vocês encontrem algum inimigo, ainda será mais fácil correr entre as árvores. E a senhorita Chuchu questiona: e se o mapa for falso e não tiver nada além de armadilhas? O Prota chega perto dela, explicando: nós não saberemos até tentarmos. Nós também encontramos uma rota de saída. Mesmo se nos encontrarmos em confronto mais algumas vezes na montanha do Rei Besta, será fácil de nos escaparmos enquanto reduzimos os seus números de especialistas. Vai acabar com eles sendo reduzidos a nada. E declara: esta será a nossa melhor aposta. Cada equipe será formada por 3 especialistas do céu profundo para explorar essas 30 milhas à frente. Reportem de volta em 1 hora. O pessoal concorda: sim. E o Prota sorri, concluindo: dessa forma, mesmo que eles encontrem alguma armadilha, eles podem trazer notícias. E ela fecha os olhos, refletindo: você é cheio de truques. E o Yun Hai estende a mão enquanto o jovem mestre Long pergunta: o que nós faremos com eles? E o Prota olha para ele, decidindo: deixem-nos ir. E o jovem mestre Long, preocupado, alerta: eles vão contar o nosso plano se forem descobertos. E o Prota sorri, explicando: isso acontecerá de uma forma ou de outra. Se recorda do que aconteceu na matança sangrenta no pântano? Nós temos um espião entre nós. Essas 2 situações já foram reportadas. Deixá-los ir ou não, não faz diferença. E os 2 se entreolham, pensando: sim, como eu poderia me esquecer? Ainda temos um espião desconhecido. E o Prota avisa: essa não é a hora para expô-lo. E se virando, ordena: nós faremos isso quando voltarmos em segurança para a cidade do Dragão das Nuvens. E o Tianshang pondera: mas um espião significa grande perigo. E o Prota encara-o, questionando: que perigo? Ele vai apenas farejar os nossos movimentos. Enquanto nós formos rápidos o suficiente, nenhuma informação será válida, e eles não poderão agir com isso. Do contrário, se nós suspeitarmos de nós mesmos o tempo todo com um olhar demoníaco, ele alerta: só será um desastre e trará lucro para eles. Então, se movam, alcancem as 3 saídas. Os 2 se espantam e o Yun Hai pensa: o irmão Zhu é um verdadeiro homem de ambição. Nem mesmo o padrinho liderou o seu exército com tal valor. Não importa quantas grandes figuras estão de olho nele, o Prota ordena:
Partir! Vamos nos encontrar na cidade do Dragão das Nuvens em 5 dias. E o pessoal concorda, sim. E os jovens mestres pensam, 5 dias? A saída mais próxima fica a 1 semana, enquanto a mais distante é 10 dias. Poderia ser? Eles observam o Prota sorrindo meigamente. Ele observa os 3 grupos enquanto os 2 irmãos agradecem. Zuofan, obrigado. Por que você nos deixou ir? E o Prota olha para ele sorrindo e respondendo, por nada não. Talvez eu esteja mostrando gratidão por cuidarem do clã Luo nos primórdios. Fechando os olhos, ele confessa. Ou talvez eu deseje ver a sua agonia por humor doentio, mas não irei admitir isso. Quando se trata de lixo, matar ou jogá-los fora não faz diferença. Os 2 ficam sombrios. O Prota parte. Ele então se espanta, observando a Ning e pergunta, por que os 2 ainda não foram? E ela indaga, irmão Zhuo, você não virá conosco? E o Prota fecha os olhos explicando, tem algo que eu preciso fazer. Você e o clã Xue devem ir à mansão do Marquês da Espada. Shi Tianyang talvez não seja confiável, mas o seu irmão está lá para fazer isso por ele. E o Tianyang se irrita, protestando. Oh, o que você está falando? Quem você está chamando de não confiável? E o Prota vira o olho, afirmando. Poucos são seus pares, exceto Huangpu Qingtian. Ele irá te proteger. E a senhorita Ning pergunta. Então, irmão Zhu, quando nós iremos nos ver de novo? E o Prota responde. Em 5 dias. E ela cobra. Isso é uma promessa. E sorrindo, pede. Você tem que vir me ver em 5 dias. Os 2 chegam perto com o anel e o Prota sorri, garantindo. Não se preocupe, eu não minto para ninguém. Ele levanta a mão e ela dá tchauzinho para ele. E o cabelinho azul pede. Ninguém, deixe os nossos anéis se encostarem também. E ela nega. Não. O Prota então parte. Ele observa o Yunhai e chama. Grão-mestre Liu, venha comigo. Preciso da sua ajuda. Eles chegam a um outro local. O Prota abre os braços e suspira, comentando. Esses pesos mortos estão prestes a partir. Ele se alonga e desabafa. Eu não me sinto livre há décadas. E o grão-mestre Liu cumprimenta-o, observando. No debate esotérico deste século, a aliança das 3 casas quase não fez nada. Ele sorri e acrescenta. Eles podem ter se segurado devido ao suporte do grão-mestre Zhu, enquanto eles estão te cobrindo. E o Prota concorda. Você não poderia estar mais certo. E o grão-mestre Lu, feliz, se oferece. Então, grão-mestre Zhu, se tiver algo que você queira fazer, é só me falar. Irei fazer o meu melhor. E o Prota revela. Nada demais, eu só quero saber. Com um olhar demoníaco, ele olha para o grão-mestre, perguntando. Onde o Huangpu Qingtian está agora? O grão-mestre Liu arregala os olhos, ficando completamente assustado e trêmulo ao ouvir isso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!